Olá pessoal, tudo bom? Então, hoje eu queria falar de um tema que eu acho que em algum momento já atravessou a vida de alguém de alguma forma, que é a traição, né? Seja numa amizade, seja dentro da família, seja num relacionamento sexoafetivo. A traição é algo que costuma estar, infelizmente, muito presente nas nossas relações, né? Alguém em algum momento já foi traído. Ou se não foi, você é um abençoado. Ou uma abençoada, digamos assim, né? Eu queria dividir algumas coisas e falar um pouco sobre isso, né? A minha história, a minha trajetória de vida, eu vou fazer 37 anos, né? Então já tem aí uns bons aninhos de vivência. Eu tive inúmeras traições, tanto com amizade quanto em relacionamento, né? E na época que essas coisas aconteciam, eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje, eu não, né, não estudava o que eu estudo, não pensava nem um pouco semelhante à forma como eu penso hoje da coisa. E a sensação, quando eu descobria, né, alguma coisa, era uma sensação muito forte de impotência, né? E culpa. Uma impotência muito grande, uma culpa, aonde eu tentava entender assim, cara, o que eu fiz, sabe? Tipo, aonde eu não fui suficiente, aonde eu errei, né? Onde tá o problema em mim para que essa pessoa tenha feito isso comigo? Sempre num lugar muito subjugado. Não só na relação sexoafetiva, como em amizade, tá? Sendo muito clara. E eu tenho visto muito isso, tipo, em rede social, na clínica aparece também, né? O medo da traição, algumas questões com traição. E aí eu quis resolver falar um pouquinho sobre isso, né? Onde atualmente, com o que eu venho estudando e, enfim, dando conta na minha própria terapia, meu período de formação, eu começo a enxergar a coisa por um ângulo mais leve, sabe? Tipo, como assim? Ó, isso é exatamente isso que eu vim falar aqui. Aonde eu parei pra olhar e me perdoar e falar, cara, por que você fazia isso com você, sabe? Tipo, não. Se alguém te traiu, esse problema tá no outro, né? O outro ou a outra, né, que te causou a traição, isso fala muito mais sobre essa pessoa. A pessoa que não sabe cuidar da relação, a pessoa que não valoriza essa relação, não valoriza, né, a pessoa com quem ela está, aquela coisa, né, de sacanear o outro e de querer estar por cima da relação como algo que eu sei que eu faço, mas o outro não sabe que eu estou fazendo, aquela adrenalina do erro, né? Isso fala sobre o outro. E a pessoa que trai uma pessoa, ela traiu outras. Então, assim, eu não fui traída única e exclusivamente. As pessoas que me traíram outras pessoas com toda certeza, porque isso faz parte do funcionamento dessa pessoa. E quando eu parei pra olhar pra isso, me deu um alívio, sabe? Porque eu parei de querer me responsabilizar por algo que o outro fez. Por algo que obviamente me gerou muita tristeza, muita raiva, né? Mas eu me libertei da culpa, sabe? A culpa de achar que o problema tá em mim e não olhar que o problema tá no outro, né? Um outro que, se ele funciona assim, pra ele faz algum sentido, mas o ponto é a gente começar a não se cobrar tanto em atitudes como essas, onde a gente acha que a gente precisa dar conta de tudo e resolver, e que inclusive a traição ser um problema nosso. Porque eu vejo que isso é algo que é frequente. A gente tende a se penalizar e se culpar e tentar entender, pô, por que isso aconteceu comigo, sabe? Mas eu sou tão assim, tão assado, tão perfeito, tipo, eu respeito, eu não traio, a pessoa vai lá e faz. Isso não é sobre você. Isso é sobre quem faz. Isso é sobre o outro, né? E eu acho que quando a gente começa a olhar pra coisa por esse ângulo, aonde essa responsabilidade não é minha, essa responsabilidade é do outro, e o que eu tô vendo que o outro tá fazendo comigo não faz sentido eu estar junto, e saber sair, né?
E aceitar, principalmente, que aquela pessoa funciona daquele jeito e se aquilo não é bom pra mim, eu tenho que me retirar e trabalhar isso internamente pra ficar bem, né? E não tentar justificar o ato do outro de me magoar, de me machucar, de mentira, né? De desonestidade. Que a gente tem um problema sério na relação humana com a honestidade, né? Você pode implorar pra pessoa, me fale a verdade, seja honesto, e a pessoa vai lá e vai em algum momento te sacanear e mentir. Porque as pessoas têm muito medo da honestidade, elas não conseguem, né? Nem todo mundo, como pode falar as pessoas, mas nem todo mundo consegue botar pra fora a verdade. As pessoas têm muito medo, né? De falar o que elas pensam e o que elas sentem. E isso gera um caos absurdo, porque a coisa vai ficando embolada. Chega uma hora que a bomba explode. E aí o problema que podia ser resolvido lá atrás acaba sendo um problema gigantesco que a gente nem sabe se às vezes tem solução, né? A coisa só acaba de uma forma muito brutal. Então é isso. Eu queria dividir com vocês, saber o que vocês pensam sobre isso, né? Para quem é terapeuta que estiver assistindo esse vídeo, se é algo que tem aparecido na clínica de vocês, essa questão relacional e traição, né? Como é que é pro outro se entregar? Ainda mais numa sociedade onde o melhor é não ser emocionado, né? É não demonstrar, é não se entregar, né? Se eu não me entrego, tô protegido. Vamos fazer joguinhos emocionais para saber, né, se o outro quer ou não mesmo me ter. Vamos pisar na pessoa, porque se é pisando que o outro corre atrás. É sobre isso, sabe? Então a gente vê muitas formas de criações de não relação para a relação acontecer de uma forma muito deturpada, sabe? E basicamente não tem honestidade, não tem sentimento real, sabe? A coisa fica performada ali e o outro acaba entrando em interesses distintos, que é da estrutura de cada um, né? E o importante é a gente poder falar sobre isso, sabe? A gente poder mostrar o que a gente sente e saber se aquela pessoa que tá recebendo, ela merece aquilo. Não. O que ela tá me entregando? O que eu tô recebendo? Né? E a gente não tá falando de receber no sentido material, mas no sentido afetivo mesmo, né? Qual é a entrega que eu dou e qual é a entrega que eu recebo? Isso é uma coisa que tem batido muito, por exemplo, na minha vida, né? Onde eu sempre entreguei mais do que recebi. E é uma coisa que, com amigas, né? Com relações sexoafetivas, na minha família não é dessa forma, minha família entrega na mesma proporção que eu, né? Mas é o meu funcionamento que eu tenho que cuidar muito para não entrar nesse lugar de receber pouco e me doar muito. Porque depois o outro vai lá, faz alguma besteira e aí eu me sinto muito mal por aquilo que eu fiz, mas essa responsabilidade é minha. Fui eu que fiz assim, fui eu que agi dessa forma. Esse é o meu funcionamento que eu tenho que cuidar, né? Então, eu acho que é importante a gente se perceber, tá? Dentro dessas dinâmicas relacionais e poder trazer isso pra terapia, pra quem faz terapia, quem quiser bater um papo comigo, estou aqui, tá? E é isso, é um tema que eu acho que é muito amplo, que gera muita coisa, que tem muito a ver com a estrutura das relações familiares, não é uma coisa isolada, os padrões de onde isso vem. Então, eu me coloco à disposição pra gente poder bater um papinho, se caso alguém queira, né? E é isso, queria ouvir um pouco vocês, podem me mandar direct se quiser, porque, né, falar sobre traição num feed da vida é muita exposição, né? Eu me exponho mesmo, mas tem gente que não. Então, caso queiram, estou por aqui. Beijo, beijo.